Boa noite, gente. Então, mandei para vocês essa aula, assistência de enfermagem em UTI e unidades especializadas. Então, ontem eu mandei para vocês aquela resolução, tá? Que fala quais são os requisitos mínimos para o funcionamento de uma UTI, tá? Que diz respeito quanto a normas da vigilância sanitária, que é a própria liberação. Também fala sobre o pessoal, né, que vai trabalhar dentro da UTI, que na verdade a UTI, por ser um setor crítico e um setor diferente, né, dos setores clínicos, então é um setor em que vai exigir uma demanda muito maior de profissionais para atuar, tá? Então, no setor clínico a gente vê um técnico em enfermagem assumir 6, 8 pacientes, então dentro de uma UTI a gente não vai ver essa situação, tá? Por conta desses requisitos mínimos para o funcionamento de uma UTI. A gente vai ter também profissional médico 24 horas, coordenador né, da parte médica, também da parte de enfermagem, né, também os enfermeiros assistenciais, que também terão um limite, né, de pacientes, tá? E vamos ter também outras normas, a presença de equipe multidisciplinar, que é equipe de nutrição, fisioterapia, também lá nessa resolução fala sobre a questão de equipamentos, né? Quais são os equipamentos mínimos que são necessários para funcionar uma UTI. Então, hoje a gente entra em assistência de enfermagem em UTI e unidades especializadas, tá? E eu começo esse slide definindo o paciente grave, tá? Então, o que define um paciente grave? Então, é quando o paciente ele tem um comprometimento de um ou mais, né, dos principais sistemas fisiológicos, tá? E ele não tem mais aquela capacidade de autorregulação. Por conta disso, ele vai precisar de uma assistência contínua, tá? E a UTI? Qual que é o significado da UTI? Então, UTI é uma unidade que é destinada a atender esses pacientes que precisam, que necessitam de uma avaliação contínua, tá? São pacientes que necessitam, né, de uma atenção profissional especializada contínua, de materiais, né, específicos com tecnologias necessárias para o diagnóstico, monitorização e terapia, tá? A gente sabe que a UTI, né, dentro de um hospital, é o setor onde a gente vai ter a presença dos monitores, tá? Que vão fazer a monitorização contínua do paciente por conta dessa gravidade, dessa incapacidade de autorregulação. Bom, temos alguns tipos de UTI, tá? Nesse slide eu vou mostrar para vocês alguns tipos de unidade de terapia intensiva, começando pela UTI adulto, né? Que é um setor, né? Que vai atender pacientes graves, pacientes que necessitam de monitorização e que não têm essa capacidade de autorregulação. Esses pacientes são pacientes com idade acima de 14 anos, né? Em algumas instituições a gente vai ver acima dos 18. Normalmente acima dos 13 anos já é UTI adulto, tá? Isso vai depender de cada rotina hospitalar. Temos também unidades de terapia intensiva especializadas, que são aquelas unidades, né, específicas, por exemplo, uma UTI coronária, que a gente tem, né, no hospital, que é referência para nós, que é a Santa Casa, né, de São Carlos, a gente vai ter a UTI coronária, que só vai, né, atender pacientes, né, da área cardio, né, então é uma unidade especializada. Também em alguns hospitais vamos encontrar a UTI neurológica, que é uma UTI que só vai atender paciente neurológico, tá? Entre outras, tá? Existem vários tipos de UTI. Aqui na nossa realidade, a gente vai ter só a UTI adulto, né? E a UTI coronária, tá? E mais as UTIs infantis que eu vou citar agora, né? Então, UTI neonatal. Então, a UTI neonatal vai ser destinada a pacientes de 0 a 28 dias, que são os neonatos, tá? Lembrando daquela classificação do 0 aos 28 dias neonato, depois dessa idade, né, dos 28 dias até os 2 anos é lactente, dos 2 anos até os 13, né, criança, né, depois a gente vai ter algumas classificações, né, que é a adolescência, mas que na verdade para nós da área da saúde, depois dos 13 anos a gente já vai considerar como adulto,
tá? Então, nessas terapias, né, nessas unidades de terapia neonatal, vai ser o atendimento aos neonatos. Temos também a unidade de terapia pediátrica, que é, na verdade, dos 29 dias, né, quando deixa de ser neonato e passa a ser, né, um lactente, né, na verdade, lactente até os 2 anos, mas é considerada pediátrica dos 29 dias até os 14 anos, né, que seria, na verdade, até os 13 anos, que depois dos 13 anos já é UTI adulto. Isso de acordo com cada rotina, né, de cada hospital. Temos também unidades de terapia intensiva pediátrica mista, tá? Que vai ser destinada tanto a neonatos, aos recém-nascidos, como aos pacientes pediátricos também. Isso de acordo com cada rotina. Bom, regulamento técnico, né, para o funcionamento dessas unidades. Então, daqui para frente, nesse slide, eu vou fazer um apanhado, né, naquelas normas aqueles requisitos mínimos, né, são os padrões mínimos exigidos para o funcionamento dessas unidades, que a gente pode ter vários tipos, né, de unidade de terapia intensiva. Então, esse regulamento ele vai ser aplicado, né, a todo o país, seja ele um hospital, né, que seja público ou privado, tá? Então, ele vai ter que estar dentro desses requisitos mínimos, tá? Um deles é o alvará de licenciamento, né? Quem vai oferecer, quem vai liberar esse alvará de licenciamento, né, uma documentação, na verdade, que vai ser feita pelo órgão sanitário, né, competente, né, pode ser o Distrito Federal ou Municipal, ele vai liberar essa documentação que vai fazer a liberação do funcionamento, né, desse estabelecimento, né, isso tudo de acordo com a vigilância sanitária. Então, precisa ter essa documentação, esse alvará, para funcionamento, tá? Precisa ter, na verdade, o local, né, a unidade de terapia, o CTI, que é uma área física ali que vai ficar, né, voltada para atender esse tipo de paciente. Vai precisar ter um enfermeiro assistencial, que é aquele enfermeiro que vai ter aquela assistência direta com o paciente, e também o enfermeiro coordenador. A outra coisa também, né, um assunto muito importante é o envolvimento da família, né, como integração, né, com a equipe de profissionais que vão atuar, tá, que é muito importante. A humanização também vai ser presente, tá, é um requisito também para funcionamento. A gente vai ter os médicos diaristas, tá, que são especialistas que vão estar ali diariamente, 24 horas, tá? Prestando assistência a esses pacientes. A gente vai ter médico plantonista, intensivista, o médico coordenador. Falando de novo aqui do alvará, né, que é necessário, do CNPJ. E aqui fala também um pouquinho sobre a presença, né, a necessidade, por exemplo, dentro de um hospital de UTI. A gente vê em algumas realidades hospitais que não têm UTI, por exemplo, hospitais pequenos, de pequeno porte, que não apresentam unidade de terapia intensiva. Na verdade, isso é um requisito, né, de acordo com a capacidade de atendimento, que é obrigatório ou não ter uma unidade de terapia intensiva. Né? Por exemplo, a gente, por um número de acima igual ou superior a 100 leitos, é obrigatório que tenha uma UTI, tá? Então, às vezes, muitas pessoas se perguntam, por que que em Ibaté, por exemplo, não tem uma UTI? Então, isso, para, né, assim, se tornar uma obrigatoriedade, então tem um limite mínimo, né, para poder, né, ser um pré-requisito de obrigar a ter uma UTI. Então, por conta disso, né, que muitos hospitais pequenos acabam usando, por exemplo, a cidade de São Carlos, a UTI de São Carlos, a Santa Casa, como uma referência, como hospital referência, por conta da sua cidade ter um hospital muito pequeno e não é um requisito, né, ter uma UTI por conta da capacidade de atendimento, tá? E no caso, unidade de terapia neonatal também, então
Para maternidade que realiza mais de 4.000 partos por ano, precisa ter uma unidade de terapia neonatal, que é o que acontece com a Santa Casa também, tá? Por conta da alta demanda. Então, é obrigatoriedade ter uma UTI neonatal, né? Para atendimento dos neonatos. Então, é isso, gente. É mais para a gente começar aqui o tema, falando de UTI. Então, para vocês conhecerem um pouco os tipos de UTI e quais são os tipos de paciente que vão ser atendidos nela. Aí mais à frente a gente vai detalhando, né, a parte de materiais, de medicação, procedimentos e como é a rotina, né, dentro de uma unidade de terapia intensiva.